Meus queridos, eu já quero vos cumprimentar nessa belíssima manhã de sexta-feira, com a santa e gloriosa paz do Senhor e um excepcional bom dia. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida de cada um de nós nesta manhã. E já vos convido para mais uma vez estarmos juntos para o Momento EBD de hoje. E o Momento EBD de hoje nos traz uma porção bíblica que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 10º. E o tema da leitura diária nos diz o seguinte: usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Eu já quero ler essa prédica bíblica para você nesta manhã. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus queridos, mais uma demonstração clara e evidente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que a batalha espiritual, ela é real na vida do crente. O próprio Jesus Cristo, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esta batalha o Senhor enfrentou primeiro de que nós, antes da sua igreja. Jesus demonstra para nós que o tentador existe, ele é real, embora invisível, mas a sua sagacidade ultrapassa todos os limites. E a batalha espiritual na vida do cristão, ela é real. Mas por que o Espírito Santo levaria Jesus para o deserto? Para mostrar que o caráter do Senhor Jesus Cristo, ele era ilibado, e ele é realmente o Filho de Deus, que veio capacitado para vencer o diabo e as suas obras aqui na terra, e nos ensinando que existe sim um refúgio para vencermos e sermos vencedores da batalha espiritual. Quando ele diz: se tu és o Filho de Deus, essa frase não é uma frase que traz dúvida, mas da linguagem da época é como se ele dissesse: já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Já que tu és o Filho de Deus, faz milagres. Já que tu és o Filho de Deus, faz um espetáculo para que nós possamos observar. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque ele estava lá no batismo do Senhor Jesus, lá no Jordão, e ele viu quando a voz ecoa dos céus e diz: este é o meu filho a quem me comprazo. E ele resolve tentar ao Senhor, mandando Jesus transformar pedras em pães. Jesus foi tentado com a soberba da vida, para que ele agisse egoisticamente, além de desobedecer ao Senhor, pensasse em si mesmo. Mas o próprio Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, ele usa a palavra em Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Logo em seguida,
O diabo, como sabedor e conhecedor da palavra, ele também usa a palavra. E ele diz: e disse: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo, ele usa o Salmo 91 e os versículos 11 e 12. Quantas vezes o diabo usa contra nós a própria palavra, distorcendo a palavra de Deus com a sua sutileza. Mas o próprio Jesus responde novamente usando a palavra. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 26, ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o tentador, ele é sagaz e ele não desiste. Ele transporta Jesus novamente para um pináculo dentro da cidade santa e mostra todos os reinos e toda a sua glória. Tenta o Senhor com a concupiscência dos olhos, o desejo das coisas materiais. E ele diz para Cristo, Filho de Deus: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Se Jesus Cristo, sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono de toda a eternidade, tivesse se prostrado diante do diabo, o Senhor teria transportado a sua autoridade para ele. Era isso o desejo que ele queria, se sentir adorado e tornar-se Senhor da humanidade e de todas as coisas. Mas Jesus Cristo, mais uma vez, usando a palavra, ele usa a lei, Deuteronômio 6 e 13, e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os seus anjos e o serviram. Quero dizer para você que das armas espirituais que Deus deixa à disposição do crente é a palavra. Nós temos autoridades dadas por Deus para usar a palavra contra o tentador. E o tentador se aproxima do Senhor na hora que ele estava consagrado, na hora que o Senhor sentia fome, na hora da sua fraqueza. Essa é a hora que o diabo escolhe para se aproximar do cristão e do crente. É na hora que ele está mais consagrado ao Senhor. É na hora das suas fraquezas que ele lança as setas inflamadas na sua mente, tentando com as concupiscências da carne, com os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos mundanos. Mas se você usar a palavra de Deus, se eu e você usarmos a palavra, nós seremos vencedores, e o diabo se afastará, como se afastou do Senhor, e os anjos do céu virão e nos servirão. Diga-se de passagem, um pequeno lembrete, que o diabo se afasta do Senhor, mas temporariamente, e ele retorna, tentando-o a cada dia vinha uma tentação mais forte. Assim é da mesma forma conosco. Ele se afasta, mas não desiste, porque ele é sagaz. Mas o Senhor nos deu a espada do Espírito para impormos na nossa mão, que é a palavra de Deus, e irmos com a ofensiva com a palavra sobre o nosso inimigo, e ele se retirará, e os anjos do céu servirão a ti e a mim nas horas mais difíceis, no deserto, ok? Quero agradecer a sua estadia conosco no Momento EBD, prometendo-lhes que amanhã nós estaremos de volta para mais um Momento EBD. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.